irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, palavra linda esta. E eu quero falar sobre algo que é tão importante para mim e para você, não que a palavra de Deus, as outras partes, os outros versículos não sejam importantes, mas tem um versículo aqui que a gente tem que colocar em prática todos os dias, que eu vou ler, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Esse versículo nós temos que colocar em prática todos os dias. É um versículo chave para a minha vida e para a tua vida cristã, para a nossa caminhada, para que a gente possa entender quais são realmente os planos, os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, sabemos, olha só, sabemos, você sabe? Tem que saber. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante esse versículo, a gente tem que colocar ele em prática todos os dias. Sabemos, então você tem que estar sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A minha vida não é diferente da sua. Quando fala todas as coisas aqui, eu sei e você também sabe que todos os dias nós temos momentos que realmente a gente consegue alcançar o êxito necessário diante daquilo que estamos fazendo, diante daquilo que somos, mas tem dias também que a gente consegue entender que a situação está crítica, está complicada, a gente desceu. Eu costumo dizer que é igual a batida do coração. Se você olhar lá no aparelhinho, a batida do coração, ela fica, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas isso significa que você está vivo. Porque no momento que aquela linhazinha para de subir e descer e ela faz e fica retinha, significa que você morreu. Não é assim naquele aparelhinho lá que mede lá as batidas do coração? Né? Ela vai indo, vai indo. A nossa vida realmente ela fica nessa inconstância. Não que a gente não tenha fé suficiente para viver, mas são as lutas do dia a dia, são as circunstâncias do dia a dia que nos faz às vezes estarmos bem animados e às vezes faz a gente ficar meio desanimado, né? Diante das circunstâncias da vida. Mas quando eu coloco esse versículo em prática todos os dias, por isso que eu falei que esse versículo aqui ele é interessante a gente colocar em prática todos os dias, que mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante das situações e provações como o Jó passou, como tantos homens da palavra de Deus aqui que nos trazem personagens, pessoas que realmente vivenciaram circunstâncias e situações que foram ao êxito, mas também chegaram a passar por situações críticas. Mesmo assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há um chamamento para mim, para você, para um propósito, para a gente cumprir um propósito. E diante dessa situação, nós podemos passar por circunstâncias adversas? Sim, faz parte da nossa vida. Nem sempre a gente vai estar num oásis. Né? Na maioria das vezes a gente vai estar caminhando pelo deserto. Aí de vez em quando a gente encontra um oásis ali, toma água, refresca, e daqui a pouquinho a gente está no deserto de novo. Mas isso realmente nos traz um crescimento. Quando eu levo isso para um plano educacional, quando eu vou para o colégio em si, o colégio é dessa forma. Você vai aprendendo a matéria, de repente, prova. Aí tem uma prova. Aí você fala, tem uma prova, aí você tem que estudar para aquela prova. Você passou na prova? Passei. Então você passou mais uma etapa da sua vida. E, consequentemente, quando findar o ano, você vai para uma série, ou você vai passar, né, do ano ali e vai para um outro nível. Vai para o segundo ano, vai para o terceiro ano e vai indo assim até alcançar a faculdade, até alcançar, então, você colocar a sua profissão, então, em exercício. Então é assim, mas foi necessário passar por provas, por circunstâncias na vida. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu amo a Deus e reconheço que o meu Criador, Ele que me protege, Ele que está sobre a minha vida, quando eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, quando eu reconheço que o Espírito Santo pode trabalhar na minha vida, tem liberdade de me conduzir, como eu falei num programa anterior aí, né, lá em João, capítulo 14, que o Espírito Santo é o nosso Consolador, está conosco para sempre. Então, quando eu permito que isso aconteça na minha vida cristã, eu começo a entender que todas as coisas que acontecem no meu dia foi permissão de Deus. Foi porque Deus assim quis, é uma prova, é uma circunstância que vai me levar a um patamar maior, que vai me levar a uma circunstância maior. São os nossos desafios da vida, que eu tenho, que você tem, mas que nos faz ir avante, adiante. E nós vamos a cada dia aumentando, criando essa maturidade.
Você já parou para ver, de vez em quando alguém fala assim, se eu tivesse a maturidade de hoje, que eu tenho hoje, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, há 5 anos atrás, se eu tivesse essa ideia hoje, essa maturidade hoje, há 10 anos atrás, minha vida. Por quê? A pessoa passou por circunstâncias na vida que hoje lhe trouxe uma maturidade, ela falou assim, se eu tivesse isso há 10 anos atrás, hoje eu estaria assim. Enfim, são circunstâncias que a gente fica, tentando fazer essa contabilidade na nossa vida e não vale a pena a gente ficar fazendo isso. Porque se a gente ama a Deus e se Jesus Cristo é o nosso caminho, a verdade e a vida, se a gente está percorrendo aquilo que é a vontade de Deus, então as coisas que aconteceram há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, porque foi permissão dele, foi feito para que eu pudesse passar para aquela prova, para que eu pudesse vencer, para que eu pudesse estar mais fortalecido, como aquela pessoa que faz lá a academia. Começa fazendo academia, levanta lá 10 quilos, 5 quilos de um lado, 5 quilos de outro, com muita dificuldade. Daqui a pouquinho, aumenta, já ao invés de 10, 20, 10 de um lado, 10 do outro. Daqui a pouquinho estão levantando 40 quilos, daqui a pouquinho está levantando 80 quilos. Por quê? Foi gradativamente, ela foi conseguindo alcançar força muscular e ela foi então vencendo os seus limites ali e vai levantando. Na minha vida e na sua não é diferente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. As lutas da vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque as coisas que vão acontecendo na minha vida e na sua vida vão nos trazendo maturidade suficiente para que a gente possa alcançar outros níveis na nossa vida, para que a gente possa continuar indo avante, crescendo, para que a gente possa continuar conquistando. E eu preciso disso e você também. Hoje, eu hoje tenho algumas responsabilidades que realmente há 10 anos atrás eu não tinha, que há 15 anos atrás eu não tinha, que há 20 anos atrás eu não tinha. Um dia eu era solteiro, depois fui ser casado. Eu não tinha filhos, E hoje eu tenho 2 filhos. Então, as circunstâncias da vida vão me criando essa maturidade e vão me fazendo, então, hoje a ser um melhor marido, hoje a ser um melhor pai. Então é dessa forma que nós vamos entendendo e compreendendo a nossa caminhada cristã. Então, coloque esse versículo em prática todos os dias na sua vida. Sabemos, eu sei, você também sabe, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida que vão se cumprir em nome de Jesus. E esse propósito, muitas das vezes, nos leva a desertos, mas também nos leva a pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. Que você possa ser conduzido pelo bom pastor, que você possa permitir que o Espírito Santo te conduza nessa caminhada cristã, para que você possa, mesmo diante das circunstâncias adversas do dia, mas você possa agradecer o Senhor e falar, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Vamos voltar para Jó, que eu falei aqui de Jó no início? Jó, diante de todas as dificuldades, ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive e ele reina para todo sempre. No sair do ventre da minha mãe, no para lá voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ele entendeu que ele tinha que glorificar o nome do Senhor. E lá no finalzinho do livro de Jó, então ele fala assim, antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ele está falando assim, antes eu tinha uma intimidade que eu ouvia falar, mas agora não, agora eu tenho um contato, agora meus olhos te veem, porque diante das minhas dificuldades, das minhas lutas, me fizeram me aproximar mais do Senhor Jesus. Então, que isso possa ser uma realidade sobre a tua vida, sobre a minha vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nós amamos ao nosso Deus Criador. Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.